Olá, professora! Bem-vinda à nossa aula gratuita sobre planejamento na educação infantil. Se você chegou até aqui, você é uma professora comprometida com a sua formação e em oferecer uma educação de qualidade para as crianças. Nesta aula, nós vamos falar sobre os objetivos do planejamento, como planejar e também vou te apresentar aqui passos para você conseguir realizar um bom planejamento. Essa aula é para professoras de educação infantil, então se você já atua na educação infantil, se você é experiente ou se você está iniciando na carreira, essa aula vai te ajudar. Se você é estudante de pedagogia, essa aula também é essencial para você já começar a alicerçar a sua formação pedagógica e quando começar a atuar como professora, já vai ter bons conhecimentos sobre o planejamento. Então, aproveite bastante. Pegue o papel, a caneta, faça anotações. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa e você vai tirar aqui muitos conhecimentos que vão te ajudar na prática. Vamos começar então. Primeiro eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Zaine, eu sou mestre em educação, pedagoga, sou especialista também em métodos de ensino e trabalho há 20 anos com a educação infantil. Já atuei como professora de bebês, de crianças bem pequenas, crianças pequenas. Hoje eu atuo como orientadora pedagógica na rede de ensino municipal de São José dos Campos, em uma escola de educação infantil. Trabalho também como formadora de professores e sou criadora do site Prosa Pedagógica, do canal do YouTube Prosa Pedagógica, né? E você aproveite também, se inscreva no canal, procure, porque tem muito conhecimento bacana que vai te ajudar aí na sua prática e todos os conteúdos são relacionados à educação infantil. Vamos começar então com os objetivos dessa aula. Então, todo o conteúdo aqui foi planejado para você compreender o que é o planejamento na educação infantil. E eu vou apresentar aqui para vocês 7 passos essenciais para planejar atividades interessantes que vão prender a atenção das crianças por mais tempo e principalmente que vão te dar segurança para dar aula. Eu sei que muitas vezes você não sabe o que fazer com as crianças, né? E fica cansada, exausta ou fica levando o trabalho para casa porque você não compreende como planejar boas atividades, como dar seguimento nas atividades, dar sequência nas atividades que você realiza, como fazer as crianças se desenvolver. E isso pode cansar, né? E a falta de planejamento e organização da rotina também deixa a sua turma agitada, deixa as crianças, né, com aquele aspecto que a sala está bagunçada e que você não está conseguindo realizar um bom trabalho. Então, quando você sabe planejar, quando você organiza o planejamento e sabe executar de forma, né, tranquila as atividades, tudo flui na educação infantil. Então, você vai ter as crianças mais participativas, você tem atividades que prendem a atenção das crianças por mais tempo e elas ficam envolvidas também. Então, conhecer esses passos é essencial para o seu trabalho na sala de aula. Para quem está começando, você vai conseguir aqui tirar uma boa organização de planejamento, vai conseguir ter uma ideia de como começar o planejamento. E se você é uma professora já experiente, aqui você vai ter ideias para renovar a prática. É muito importante que nós possamos sempre ampliar a prática e fazer coisas novas. Bom, vamos começar então. O que é planejamento, né? O planejamento, ele é uma preparação de uma tarefa ou de um trabalho, né, com o estabelecimento de um método. Então, é muito difícil você tentar planejar sem ter um como, sem ter um caminho, sem ter um método para fazer isso. E também o planejamento, ele deve antecipar ações e criar estratégias para alcançar objetivos. E quando nós pensamos em objetivos, o planejamento, ele sempre tem como foco os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e crianças na educação infantil. E agora eu vou falar para vocês sobre o que é o planejamento na educação infantil. A educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, é uma fase tão importante de desenvolvimento da criança e do ser humano também. Então é muito importante que tudo que é realizado nas escolas de educação infantil sejam para colaborar, né, para contribuir com esse desenvolvimento. E na educação infantil, o planejamento ele tem esse objetivo
de organizar as atividades para promover os avanços, no desenvolvimento e na aprendizagem dos bebês e crianças, a partir dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que nós queremos para cada grupo etário. Mas como começar o planejamento? Então, eu falei para vocês, o que é o planejamento, como deve ser o planejamento de educação infantil, o que é o planejamento de educação infantil, mas como começar? Essas informações de saber que precisa ter um objetivo, que precisa ter estratégia, que precisa organizar, mas não me diz como começar. Porque o planejamento, ele é algo que precisa de um grande envolvimento da professora, das crianças, das famílias, de toda a comunidade escolar. Então, o como planejar é o nó que nós precisamos desatar aqui, e nessa aula você vai compreender como fazer um bom planejamento. Bom, vamos começar então. Eu elenquei aqui 7 passos, que vão te ajudar a começar o planejamento na educação infantil. Esses passos são essenciais e eles vão te ajudar. Seguindo cada passo, você vai observar que eles conversam entre si. E eu organizei de forma processual para que você veja o planejamento como um todo, porque não tem como pensar só nas atividades, ou pensar somente no espaço que eu tenho, ou pensar só em planejar no papel e não conseguir executar, realizar as atividades ali pensadas. Então, o planejamento ele é um conjunto de princípios, de ações, de ideias que precisam chegar na criança e alcançar o seu objetivo principal, que é eles se desenvolverem, as crianças aprenderem, e ampliar os conhecimentos. Bom, vamos começar então com o primeiro passo. E o primeiro passo do planejamento é você, professora, saber qual é a sua concepção de criança. Mas por que eu preciso saber isso, Zane? O que interessa eu saber a concepção de criança? A sua concepção de criança é o que vai nortear o seu planejamento, as atividades que você vai selecionar, como você vai organizar o ambiente para a aprendizagem. Então, a concepção de criança ela é muito importante porque é aquilo que eu penso a respeito, é aquilo que eu acredito que a criança é capaz de fazer. E para nos ajudar a dar um norte aqui na concepção de criança e fazer você refletir também, eu trouxe aqui uma citação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Este é um documento orientador dos currículos, um documento que traz muitos conhecimentos a respeito da educação infantil e também é um documento histórico porque ele traz força, traz luz ao trabalho da educação infantil. E a educação infantil, ela tem um histórico, de ter somente o cuidar, de ser assistencialista, mas isso com o passar dos anos, ela vem mudando. Então nós vemos muitos ganhos na educação infantil e as diretrizes é um documento muito importante. Ela diz o seguinte sobre a concepção de criança, que a criança é um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Mas isso é o que as diretrizes diz. E esse documento vem nos trazer muitas reflexões acerca dessa concepção. Porque o documento, ele nos diz a concepção de criança, mas o que você acredita? Qual é o tipo de criança que você observa na sua prática? Você acredita que ela é capaz, de brincar, de imaginar, de fantasiar, que ela tem desejos, que ela aprende? Então, quando nós ampliamos o nosso olhar acerca dessa concepção e começamos lá na prática a observar a criança, nós vemos que a nossa percepção sobre a infância muda. Porque a criança, ela consegue isso e muito mais, ela é capaz de muitas coisas. Então, o planejamento, eles têm que estar à altura da criança, ele tem que oferecer essas possibilidades desse sujeito histórico, de direitos, que tem toda essa capacidade. Então, quando nós vamos pensar lá nas atividades para a educação infantil, nós não podemos pensar mais nas atividades mecânicas, de folhinhas, nas atividades com letras que não fazem sentido para a criança, com imagens estereotipadas. Então, esse tipo de atividade, quando nós buscamos esse tipo de atividade,
vou lá no Google, coloco lá atividades para educação infantil, vai aparecer várias opções de atividades. E você imprime sem ter nenhum critério, sem pensar na criança que você tem lá na sua escola, qual é a individualidade dela. Então você não está respeitando esse sujeito histórico e de direitos que as diretrizes traz. E nós podemos pensar em muitas possibilidades, porque a criança, ela vai aprender a partir da experiência, a partir da interação, a partir das brincadeiras. Então, é muito mais do que isso. Se você traz uma atividade assim, mecânica para a criança, determinando o que ela deve fazer com certos materiais, ou dizendo quais materiais ela não deve utilizar ou ela deve utilizar, isso não traz para a criança nenhum tipo de desenvolvimento, nenhuma ampliação de conhecimento. E se ela não tiver isso na escola, onde ela vai encontrar? Qual será o lugar que ela vai encontrar? A escola é um espaço de educação, de conhecimento, né? Onde todo o conhecimento da humanidade deve estar à disposição ali da criança. Então são muitas opções. E nós, professoras, somos curadoras desse conhecimento, nós organizamos, nós decidimos, né, o que vai ser feito. Por isso que o planejamento é tão importante, porque mais do que você ter documentos dizendo o que você deve fazer ou como você deve pensar a respeito da criança, lá na sala de aula, no chão da sala de aula, é você que vai decidir, é você que vai planejar, é você que vai propor junto às crianças as atividades. Então, é muito importante que você olhe para essa criança com um olhar de que ela é capaz, de que ela pode sim explorar, experimentar, que ela vai manipular, que ela vai observar, que ela vai brincar, que ela vai produzir cultura. Então, fica aí a minha pergunta, esse questionamento para você refletir. Qual é a sua concepção de criança? Será que uma atividade mecânica, impressa, né, em uma folha, vai conseguir trazer toda essa potencialidade que a criança tem dentro do espaço da escola? Ou será que uma atividade com materiais concretos, uma atividade lúdica, uma atividade onde ela possa se expressar, se colocar, que ela vai colocar ali todo o seu potencial e também ela vai, né, ampliar os seus limites ali, ela vai conseguir superar os seus limites? Então, nós temos que pensar o tipo de atividade que planejamos e oferecemos para a criança na escola. E é isso que revela a sua concepção de criança. Bom, o segundo passo é você conhecer o grupo etário de atendimento. E o grupo etário, cada grupo etário tem, né, características que são particulares dessa fase. Então, no planejamento, quando nós vamos pensar nas atividades, você conhecendo o grupo etário que você atende, você vai conseguir já prever, né, algumas propostas que vão ajudar essas crianças no desenvolvimento. E você também já vai conseguir identificar ali a partir do seu grupo aquelas atividades que não são adequadas, que não vão trazer crescimento e as atividades que vão. Então, na BNCC, né, o grupo etário da educação infantil, né, os grupos etários da educação infantil estão organizados assim. Os bebês, que são as crianças, os bebês, né, de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E é muito importante você saber as necessidades e os objetivos de aprendizagem de cada grupo etário. E lá na BNCC, esses objetivos estão ali descritos, né? E na prática também você vai conseguir observar, porque assim, as crianças, cada criança é diferente, cada bebê é diferente. Então, vai ter objetivos que você vai precisar de ajustes ali. A criança, de repente, ela consegue ir muito além, né, daquilo. Então, você pode organizar atividades que vão ampliar aí o desenvolvimento dela. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem a aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiência, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixo estruturante. Então, quando a BNCC traz ali o grupo etário e depois fala dos campos de experiência e dos eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras, nós podemos pensar assim, que as interações e as brincadeiras são a base da educação infantil.
Então, todas as atividades que vão ser planejadas, elas precisam ter interações de qualidade entre crianças, entre adultos e crianças, e entre crianças de diferentes grupos etários. A criança ela não precisa conviver somente, eu tenho uma turma de 5 anos, então vai conviver só crianças de 5 anos, só crianças de 4 anos, só bebês de 1 ano. Não, a interação entre elas é muito importante para o desenvolvimento. E a brincadeira, ela permeia toda a educação infantil, porque a criança, o bebê, eles aprendem brincando. Brincando é que eles vão conseguir descobrir o mundo, as suas possibilidades, vencer os seus limites. Eles vão se interessar pelas atividades a partir da brincadeira. Então, interações e brincadeiras devem sempre estar presentes no planejamento. Os campos de experiência, eles não são nenhum mais importante do que o outro. Vou apresentar eles aqui para vocês. Então, nós temos, 6 campos de experiência, o eu, outro, nós, corpo, gesto e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, dentro de cada campo tem os objetivos conforme o grupo etário. No entanto, não tem como eu fazer um planejamento somente para o campo o eu, outro, nós, ou fazer um planejamento somente para traços, sons, cores e formas. Os objetivos de aprendizagem conversam entre si e no planejamento vai sempre aparecer mais de um campo, porque os objetivos, eles aparecem nas atividades e não tem como colocar isso em caixinhas, não tem como fazer isso mais, porque a criança, ela é inteira, não tem como partir ela, agora nós vamos escrever, agora nós vamos desenhar, agora nós vamos conversar. A criança, ela desenha, ela escreve, ela conversa, ela interage e tudo isso vai acontecendo dentro de uma mesma atividade. Então, os campos de experiência não tem um que é melhor que o outro ou mais importante do que o outro. Eu tenho que trabalhar mais o eu, outro, nós e talvez espaço, tempo, quantidades, relações, transformações não é tão necessário assim. Isso não existe. Então, no planejamento, você precisa ter atenção se está aparecendo diferentes campos de experiência nas atividades. E as atividades também. De repente, uma atividade que você vai fazer, por exemplo, com uma contação de história, você vai estar trabalhando com a criança o desenvolvimento da oralidade, a escuta, o visual, a percepção dos materiais. Você vai estar trabalhando a interação depois, você pode fazer um reconto, então vai estar trabalhando a oralidade, você vai estar trabalhando com ela o lúdico, quando ela está ali, brincando de faz de conta, num reconto. Então, sim, são várias oportunidades de aprendizagem que uma mesma atividade proporciona. E o planejamento também precisa contemplar os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que está presente na BNCC. É o direito de conviver, de brincar, de participar, explorar, expressar e conhecer-se. Da mesma forma que os campos de experiência, os direitos de aprendizagem também não tem nenhum que deve ser mais favorecido do que o outro. E no planejamento, nós não precisamos descrever, essa atividade vai desenvolver o conviver, essa atividade favorece o brincar. Não, todo planejamento, quando você lê todo, você vai ver que ele contempla todos os direitos e eles devem estar presentes. Se você está fazendo uma atividade que, por exemplo, a criança permite expressar, mas não conhecer-se, então esse planejamento não está adequado para a educação infantil. Então, os direitos, eles são muito importantes e quando nós olhamos o planejamento em todas as etapas, todas as atividades ali organizadas, elas devem contemplar esses direitos e estar presentes na rotina da educação infantil também. Vamos agora para o terceiro passo, e esse terceiro passo é sobre conhecer os espaços disponíveis na escola. Os espaços, eles têm papel essencial no planejamento, porque quando você identifica o espaço que você tem disponível, você vai conseguir planejar atividades, que não fiquem concentradas somente em um espaço da escola. E a escola, ela tem, às vezes, alguns lugares que nos surpreendem. Um corredor que permite, que tenha um mural ou que seja realizada alguma atividade. Jardim, a área externa, ela possibilita
muitas oportunidades mesmo de aprendizagem e de realização das atividades. Por exemplo, escolas que são muito cimentadas, né, que não tem quase grama ou espaço verde natural, você pode fazer jardim vertical. Então, assim, as possibilidades são muito importantes, porque quando você olha para o espaço pensando nessa disponibilidade que eles têm, você consegue encontrar tesouros ali que vão ajudar muito no planejamento e não ficar sempre no mesmo lugar, no mesmo espaço, sempre fazendo as mesmas coisas dentro da sala de aula. Então, eu trouxe aqui alguns olhares que você precisa ter nesses espaços. Então, observe, né? Os espaços abertos e cobertos na escola. Por quê? Você precisa compreender que tem atividades que precisam ser realizadas em espaços abertos, porque vai ter outro olhar. Por exemplo, a criança desenhar, fazer um desenho dentro da sala de aula, essa atividade vai ter um efeito. Agora, se ela vai fazer um desenho lá na área externa, onde ela pode observar o céu, pode observar o movimento, pode observar árvores, pássaros, essa atividade vai ter um outro sentido para ela. Essa atividade vai ter outro efeito. Então, uma proposta nunca deve ser realizada somente dentro de um ambiente. Observe os espaços e vejam quais são as possibilidades. O parque, os jardins e gramados. Às vezes você tem um espaço pequeno de jardim, mas ali dá para fazer tanta possibilidade de pesquisa, de observação, de interação, de texturas, né? Desenvolvimento de atividades sensoriais. Então, assim, são espaços que precisam de um olhar. Os mobiliários também. Então, onde você tem uma mesa grande, onde todos possam participar, qual espaço você vai conseguir utilizar de forma coletiva, por exemplo, com um suporte de arte no chão? Onde a pintura pode ser realizada? Será que realizar a pintura na área externa não é bem melhor que realizar uma pintura dentro da sala de aula? As brincadeiras, onde vai ser possível pular, correr com segurança. Então, é muito importante que você veja. De repente, um espaço que tem muito mobiliário, que tem ali, né, muitas mesas, muitos armários, não favorece uma atividade de movimento e brincadeiras, por exemplo. E também os murais. Os murais conversam, as paredes conversam, né? Então, você utilizar murais, e se você não tem tantos murais disponíveis, quais paredes podem se tornar murais? Porque os murais, eles compartilham o trabalho, eles trazem identidade, traz segurança para a criança se identifica com aquele espaço quando as produções delas estão ali expostas. As famílias também podem conhecer muito mais o trabalho realizado na escola quando tem murais. E o mural, ele não pode ficar restrito somente dentro da sala de aula, ele precisa sair da sala de aula. Então, é necessário que tenha murais pela escola, que possam ser observados, apreciados, né, por toda a comunidade escolar, pelas crianças, pelos professores, pelas famílias que vêm visitar, pela equipe de trabalho da escola, né? E a gente vai pensar em pessoas da limpeza, da cozinha, da secretaria da escola, porque quando eles observam a produção das crianças, eles compreendem mais também o trabalho que é realizado ali e valorizam também, ajudando, né? E também se sentindo pertencente, porque quando eles passam e vê o mural bonito, agradável, né, com atividade, e as crianças contam o que eles fizeram, então tudo isso contribui para uma boa interação da equipe escola. O quarto passo que eu quero trazer para você aqui é de identificar e selecionar materiais. Assim como os espaços devem ser observados, selecionados e utilizados de formas adequadas, os materiais também. De repente você tem na escola materiais que você nem imagina que poderiam ser utilizados. De repente os materiais ficam guardados dentro de armários, né, dentro de almoxarifados e não vêm para uso da criança. E a gente tem que pensar assim, que todos os materiais que estão na escola devem ser utilizados. As crianças precisam utilizar. Material bom é aquele que chega no final do ano já muito utilizado, né? Livro bom é aquele que tem baba de criança, é aquele que tem a marca das mãozinhas delas. E os lápis é bom aqueles que acabam de tanto pintar, de tanto utilizar. Então, nada de deixar materiais guardados, reservados no armário ou em almoxarifados. Coloque tudo para jogo na sala de aula, utilize tudo. Utilize, mas utilize planejando. Utilize pensando na intencionalidade pedagógica que você quer com esse material. Utilize com sabedoria os materiais, porque aí você vai sempre ter bons materiais, as crianças vão utilizar com intencionalidade e eles não serão apenas objetos ou materiais ali à disposição
sem nenhum tipo de critério. Serão materiais bem utilizados. Vamos ver então os materiais que são possíveis estar ali à disposição das crianças. Os brinquedos devem sempre ser adequados, então se você atende bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, precisa de brinquedos adequados. Brinquedos se eles são de borracha, se são peças grandes, peças pequenas, a gente tem que pensar na questão da segurança das crianças também. Então os blocos de montar, né, as bonecas, as pelúcias, os carrinhos de bebê, todos os brinquedos, né, bola, peteca, todos, corda. Então assim, brinquedos adequados sempre vão garantir boas propostas no planejamento. E esses brinquedos também precisam estar bem armazenados, né? Sempre em caixas grandes, que as crianças possam manipular. Nada de ficar guardado em caixas que as crianças não podem colocar a mão. É muito importante que as crianças participem da utilização e da organização dos brinquedos também. Porque assim eles duram mais, elas têm mais responsabilidade, mais cuidado e se sentem pertencentes também, né, a esse espaço quando elas participam da organização. Os materiais de largo alcance ou materiais não estruturados também, né, os tecidos, cones, os potes, as garrafas, né, os materiais reciclados sempre trazem muitas possibilidades de brincadeira. As crianças gostam muito desse tipo de material e eles precisam estar presentes no planejamento e com várias possibilidades. Garrafa PET é possível, nós fazemos uma horta. É possível as crianças usarem para brincadeiras, é possível usar em atividades de artes, então assim, são muitas possibilidades. Os materiais também de artes e papelaria precisam estar disponível, né? Canetinha, lápis de cor, giz de ceras, de seco. Os papéis, né, de diferentes texturas também, sempre disponíveis para as crianças. E aí no planejamento nós precisamos ver qual é o uso, qual é o objetivo ali, qual é a intencionalidade. Os livros de qualidade, nada de deixar disponível para as crianças aqueles livros de banca de jornal, né? Ou aqueles livros muito de um vocabulário bem empobrecido, ou com imagens que não são agradáveis, né? Que não ampliam aí a criatividade, que não alimentam o criativo nas crianças. Livros de boa qualidade, com boas histórias, de bons autores. A escola é o lugar de apresentar para a criança bons gêneros literários. Então, conte sempre histórias para as crianças, para os bebês, né? A gente tem que pensar que o processo de alfabetização inicia no berçário. Então, o contato com bons livros, com uma boa leitura, isso vai ampliar a oralidade, isso vai favorecer o desenvolvimento da oralidade, da leitura e da escrita também. É um processo. Então, desde bebês, eles precisam ter contatos com bons livros. Os materiais para pesquisa também, livros de pesquisa, animais, né? Então, imagens de animais ou aqueles de borracha que possam favorecer ali que a criança recrie ambientes naturais. Os materiais naturais também, né? Pinhas, os tocos, as plantas, as flores, tudo isso precisa estar presente para a pesquisa. E aí você pode também ter lupas, régua, blocos de anotação para as crianças anotar as características. É importante que ela tenha muito contato com materiais naturais por conta dos sabores, né? O cheiro, as texturas que são diferentes. Então, materiais para pesquisa, seja em forma de livros ou de também em formas físicas, né? Ali concretas que elas vão poder colocar à mão, isso é muito importante. Outro também material que não pode faltar numa sala de educação infantil, numa escola de educação infantil, são materiais para a brincadeira simbólica, a brincadeira de faz de conta. Sabe aqueles cantinhos do pediatra, do pet shop, do cabeleireiro, o quartinho do bebê, cozinha, mercadinho, tudo isso favorece a aprendizagem. São muitas possibilidades de atividades que podem ser realizadas a partir da brincadeira simbólica. Então, ofereça para as crianças essa brincadeira, as fantasias, né? A forma como as crianças podem experimentar. Ter um espelho na sala é muito importante, porque a criança, quando ela brinca de faz de conta, ela gosta de se ver, né? Ver essa transformação. E a brincadeira simbólica é tão importante para o desenvolvimento da identidade, para o desenvolvimento da oralidade, do faz de conta, do imaginário infantil. E é nessa fase que eles estão assim com o imaginário, né, muito ampliado, muito aberto,
Então, as possibilidades de brincadeira de uso social, quando a criança faz de conta que está no consultório do médico, né, e brinca de secretária e faz a anotação da receita, tudo isso ela está vivenciando ações do mundo real, do mundo social. E isso contribui para a formação dela quanto pessoa, enquanto cidadã, né, enquanto pessoa que está participando da sociedade. Então, é muito importante a brincadeira simbólica, as brincadeiras de faz de conta. Vamos então para o quinto passo, e esse passo ele é muito importante porque nas diretrizes curriculares nacionais, na BNCC, em todos os livros de educação infantil, de autores, né, que respeitam a infância, vão falar da importância da parceria entre a família e a escola. Essa parceria é essencial, ela não pode andar, né, separadas ou cada uma tendo uma ideia, uma percepção sobre a criança. Nós precisamos caminhar juntos e se ajudar. Então, aqui eu elenquei alguns pontos essenciais para você ter uma boa parceria com a família. A primeira é construir uma relação de respeito com a família. Construa uma relação de respeito. Hoje nós temos diferentes formações de família, cada criança vive uma realidade e nós também temos a nossa realidade e nós precisamos respeitar, cuidar, nós somos parceiros, né? E os olhos da criança também, em estar vendo a relação dela com a família, se é uma boa relação, os cuidados que ela recebe, né? Os lugares que ela convive. Então, tudo isso vem para dentro da escola e nós precisamos estar de olho. E a parceria com a família vai ser essencial nos cuidados, né? Com relação à troca, com relação à alimentação. Então, muitas vezes nós orientamos a família, nós ajudamos elas a cuidar melhor da criança. E elas também nos oferecem muito indício. Eu até coloquei aqui, né? Conhecer a criança a partir do olhar da família. Isso é muito importante. Porque quando eu recebo a criança lá na minha sala, eu recebi a Valentina. E ela já tem 4 anos. A Valentina já tem 4 anos aí de experiência de vida. Ela já tem uma família, ela tem lá convivência, os lugares que ela vai, que ela frequenta. Então, eu estou conhecendo ela agora, hoje, vou ficar com ela por 1 ano e vai ser muito pouco esse tempo que nós vamos estar juntos, não é? E quando a família me conta as características dela, o que ela gosta, quais são suas preferências, o que ela vivencia no cotidiano fora da escola, tudo isso me traz informações para o planejamento. Porque aí eu vou entender essa criança, a individualidade dela. Então, quando eu vou planejar, por exemplo, um projeto, de repente a Valentina é uma criança que frequenta um sítio, por exemplo. Né? Ela tem um avô que mora num sítio, ou tem uma tia. Então, ela pode me trazer muitas informações sobre a vida na roça, quais são os animais, vai dar uma boa roda de conversa. Se você tem também crianças, né, que de repente tem uma vivência diferente, já tem irmãos, tem criança que não tem irmãos, tem outras que têm irmãos. Então, ela pode trazer outras experiências ali relacionadas às interações com outra criança diferente. Então, aproveite, conheça a família, traga ela para perto de você, olhe a família como parceiros que vão te ajudar na elaboração do planejamento e você também vai ter sempre ajuda, o que é mais importante, quando você precisa de materiais diferentes, quando você precisa da contribuição para algo, né, para um passeio, para algo diferente que você queira fazer com as crianças, a família parceira sempre vai ajudar. Outro ponto também é identificar essas oportunidades de parceria. Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade, né, sei lá, você está organizando um canto simbólico de cozinha, e aí você tem uma mãe lá que ela faz bolo, é boleira, né, uma avó, uma tia, um pai, enfim. Você vai poder fazer um chá da tarde ali para inaugurar essa cozinha. Essa pessoa talvez possa trazer um bolo para a escola. Então, você compartilha, né? Olha, eu precisava disso, tal. Tem como você me ajudar? Eu vi aqui que você trabalha com bolos e tal. Então, olha só, você pode ter uma parceria. Ah, você tem uma mãe lá que ela é cabeleireira ou é manicure. Vai ter uma festa junina na escola. Olha só, essa família pode contribuir dando, né, ali um vale manicure, um vale cabeleireiro para a escola. Se tem uma pizzaria, pode dar um vale pizza. Então, assim, são muitas possibilidades de parceria que vão acrescentar no planejamento das atividades e também nos eventos da escola. E isso ajuda bastante no desenvolvimento de boas atividades.
O sexto passo, e agora eu quero chegar no ponto aqui essencial, a partir de tudo isso que nós falamos, é de planejar as atividades. Então, planejando atividades, como eu faço isso? Vou compartilhar já com vocês. Nós temos que pensar que a partir ali dos campos de experiência, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de cada grupo etário, eu tenho que desenvolver atividades que contemplem o desenvolvimento de oralidade, leitura e escrita. Conforme eu já falei, a alfabetização ela é um processo. Então, as crianças desde o berçário aos bebês, eles já devem estar imersos em boas conversas, em bom contato, né, em compartilhar conversas, situações, a fala, a postura, tudo isso ele já vai observando. Quando o bebê está lá balbuciando e tem uma professora que está estimulando, a ele nomear objetos, a ele observar o que está acontecendo, e depois ele já começa a pronunciar as primeiras palavras, depois as frases, depois ele já vai elaborando as conversas, depois ele já está escrevendo o próprio nome, o nome dos amigos, já está nomeando os objetos, e aí ele chega nas hipóteses de escrita, né? Então, assim, a oralidade, leitura e escrita, elas não são separadas, elas andam juntas. Então, vai ser preciso desenvolver a oralidade, vai ser preciso desenvolver a leitura e a escrita também. E esse é um processo para a vida toda, porque não tem fim na educação infantil, continua depois. Então, é muito importante que tenha atividades com esse foco, com essa intencionalidade, boas atividades que promovam o desenvolvimento da oralidade, da leitura e da escrita, pensando ali na capacidade e possibilidades linguísticas dos bebês, das crianças bem pequenas e crianças pequenas. Outras atividades também são relacionadas à exploração e movimento. Então, as crianças elas precisam explorar os materiais de artes, as texturas, né, os cheiros, os sabores, os movimentos, o movimento de preensão, de pinça, de ampliação do movimento com as mãos. Então, quando ela está fazendo uma pintura ali, lá nos bebês, lá no berçário, criança de 1 ano e meio, quando ela está esticando o bracinho, isso vai ser tão importante para o desenvolvimento lá na frente, dela fazer um movimento de pinça e conseguir pegar um lápis para escrever o nome, por exemplo. Então, o desenvolvimento, a exploração, o movimento, tudo isso precisa estar ligado, sempre oferecendo bons materiais, boas oportunidades, experiências de aprendizagem, né, que a criança realmente possa interagir e aí ampliar os seus conhecimentos. Os jogos e brincadeiras também precisam estar presentes, então a brincadeira sempre vai, né, estar como base ali das atividades e as brincadeiras culturais, então as brincadeiras que a criança já sabe brincar, aquelas novas brincadeiras que nós vamos inventar, as brincadeiras que são passadas de geração em geração, os jogos, porque os jogos trabalham regras, trabalham interação social, trabalham esperar a vez, lida muito com o emocional. Então é muito importante ter bons jogos, né, para aprender também noções matemáticas e de linguagem, né, de negociação. É muito importante. E também as atividades ligadas à natureza, ao mundo natural, aos animais, às plantas, os materiais naturais, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos de natural, que nós vemos que existe, as crianças precisam ter contato na escola. E isso é possível fazer com bons projetos, boas atividades, que vão trazer para ela esse conhecimento natural, né, desse mundo natural que nós vivemos. E que ela não seja uma criança que se sinta separada desse mundo natural, mas não, que ela perceba que faz parte. Então, eu elenquei aqui alguns grandes temas que nós precisamos trabalhar e é importante saber também que as atividades do planejamento, elas nunca vão privilegiar apenas um ou outro. Por exemplo, se você faz uma brincadeira, você propôs uma brincadeira, nessa brincadeira você vai fazer uma lista, antes de começar, uma lista de brincadeiras que a turma conhece, por exemplo. Você vai estar trabalhando oralidade, leitura e escrita. Se você traz materiais diferentes para essa brincadeira, vai estar trabalhando exploração e movimento. Então, assim, nunca vai estar separado, sempre junto. Esses são temas que nós pensamos em não esquecer na hora de fazer atividade. Eu não posso esquecer de ter atividades que desenvolvam esse ponto, este, né? Então, os campos de experiência vão aparecer aqui em diversos temas, né? Assim como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento também.
O sétimo passo, e esse é o último, e eu acredito que seja o mais importante, porque, professora, é difícil quando nós não temos ferramentas para planejar. Você vai tornar o seu trabalho difícil, você vai ficar cansada, né? E não vai ter aí um norte de como organizar tudo isso que eu falei. Então, a gente vai pensar em incluir a família, vai pensar em boas atividades, vai pensar nos direitos de aprendizagem, vai pensar na concepção de criança. Mas e como eu organizo tudo isso? Como eu trago tudo isso para o papel, organizo para realizar? Então, eu vou te apresentar aqui as ferramentas que você precisa ter. Para planejar, você vai ter que pensar em planejamentos de projetos. Então, os projetos e as sequências de atividades são diferentes. Por quê? Projetos, ele tem etapas. O tema do projeto deve partir do interesse das crianças. Então, você precisa ter, assim, algumas noções para iniciar um projeto. O projeto, ele não começa já com começo, meio e fim. O projeto, ele tem um começo, né? Ele precisa ter ali um produto final, algo processual que vocês vão conquistando ao longo das atividades. Então, vamos pensar assim. Eu vou fazer um projeto sobre animais. E as crianças gostam muito de animais selvagens, então, eu vou fazer um projeto assim. Esse projeto, você não vai planejar já com um começo, meio, fim. Você vai, de repente, prever propostas. Mas o projeto, ele é vivo. Ele precisa que as crianças te digam o caminho. Então, por exemplo, uma vez eu comecei um projeto sobre animais selvagens e as crianças que eu dava aula, elas ficaram focadas no leão, somente nesse animal. Então, nós pesquisamos tudo sobre o leão, fomos até o zoológico visitar o leão, falamos sobre alimentação, sobre habitat, né, sobre o desenvolvimento desse animal. Foi muito interessante, mas partiu do interesse delas, elas direcionaram. Então, se eu tivesse talvez insistido em que seriam animais selvagens, né, então ia falar de vários animais, elefante, leão, girafa, hiena, então eu não estaria ali acolhendo a necessidade da minha turma, que era saber muito mais sobre esse animal em específico. Então, o projeto ele tem essa característica. Outra questão do projeto também é que o projeto ele precisa ser processual nos conhecimentos e as crianças, elas vão fazer, né, tem ali um produto final, mas esse não deve ser o foco de todo o projeto, porque o processo é mais importante. Então, as experiências que ela vai vivenciar, se você vai realizar um passeio, não deixe para o final do projeto. Faça o passeio no meio do projeto, porque aí a criança vai conseguir, né, ter outra percepção, outro olhar a respeito do que está sendo pesquisado. E aí, na retorno para a escola, ela vai ter outros conhecimentos para compartilhar, outras ideias. E os projetos, eles também contemplam crianças, né, de 4 e 5 anos, ele é muito interessante, para as crianças bem pequenas também. Para os bebês, vai ter que pensar muito bem nesses projetos para realizar. Outro ponto também é sobre a sequência de atividades. Então, quando a gente pensa em sequência de atividades, eu estou ali selecionando um conhecimento que eu quero desenvolver. Então, por exemplo, eu quero desenvolver com as crianças contagem. Então, eu vou planejar uma sequência de atividades que vai ajudá-las a chegar na contagem final. Então, é muito importante que a sequência tenha aí um grau de dificuldade e nós vamos ampliando ao ponto da criança chegar naquele objetivo que nós queremos. Então, se é escrita do nome, ela vai fazer escrita nas propostas, ela vai fazer atividade de escrita com consulta da ficha do nome, ela vai fazer com letras móveis e depois, né, desse processo todo, ao longo desse processo, ela vai aprender a escrever o nome com autonomia. Então, são sequências de atividades com um objetivo específico a partir ali dos objetivos da BNCC, né, de cada campo de experiência, o que nós queremos para o grupo etário. Outro ponto também é de registrar e avaliar o processo de aprendizagem. Você precisa ter uma ferramenta para registro. Não tem como ir realizando as atividades, tirando foto, enchendo o celular de foto. Isso não é registro. Isso não vai te ajudar a avaliar as crianças. Você precisa ter um critério de seleção, de organização e do que registrar, como registrar. O semanário também é outra ferramenta que vai te ajudar. Então, você precisa ter um semanário organizado, um documento que vai dizer o que fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quais são os horários, precisa de rotina. A rotina também, o que vai ser feito primeiro, depois, como fazer, como vou alimentar, como vou ao parque, né? Como as crianças vão realizar atividades, quais atividades. Então, quantas vezes na semana nós vamos realizar atividades
de leitura, quantas vezes vamos realizar atividade de contação de história, de jogos, de brincadeiras. A rotina vai estar organizando juntamente com o semanário. É bastante coisa, né? Então, a partir de tudo isso que eu falei, desses 7 passos, você, professora, não pode mais oferecer as atividades mecânicas e incentivos para as suas crianças. E eu queria chegar muito nesse slide porque quando nós pesquisamos atividades para educação infantil, infelizmente é isso que encontramos. Encontramos muitas atividades que não vão trazer desenvolvimento, que não vão respeitar os direitos da criança, que não estão alinhadas à BNCC, até diz que está, mas não está, porque um conteúdo mecânico, né, que diz exatamente o que a criança deve fazer, sem considerar os seus conhecimentos prévios, aquilo que ela já sabe, o objetivo de aprendizagem do grupo etário, isso não é uma atividade que está alinhada à BNCC. Então, você não vai precisar mais oferecer esse tipo de atividade, porque eu vou apresentar para vocês agora algo que vai te ajudar muito e que se chama MPEI, que é um mapa do planejamento na educação infantil. É um mapa porque o ano letivo ele é um caminho que nós precisamos percorrer e ele precisa de um mapa para nos guiar. Então, no MPEI é uma formação que vai te ajudar a compreender o planejamento, a entender quais atividades você vai realizar com as crianças, boas atividades, e como planejar com autonomia. Você tem autonomia para planejar. Você vai decidir quais atividades dar, como organizar esse planejamento, e essa autonomia o professor precisa ter. Nós temos muitos conhecimentos, né? E também você vai ter contato com atividades que já foram testadas, realizadas e que estão de acordo com a BNCC e também tem bons resultados ali no chão da sala de aula. Então, com o MPEI, você vai planejar atividades, né, que prendam a atenção das crianças por mais tempo. E isso é tão importante, porque a questão não é só passar o tempo e a gente pensar, nossa, as crianças precisam ficar entretidas aqui o tempo todo. Educação infantil não é entretenimento, não é isso. Elas vão prender a atenção das crianças por mais tempo porque as crianças estão interessadas, elas estão envolvidas ali com a atividade. E essa atividade promove a aprendizagem. E quando você está aprendendo, quando você tem foco em algo que está te trazendo benefício, a criança vai ficar focada, o bebê vai participar, você vai ter um bom resultado com atividades que prendam a atenção das crianças, mas não para entretenimento, porque entretenimento, se você colocar um filme, ela também vai ficar assistindo, mas aquilo não vai agregar nada no desenvolvimento da criança. São atividades que vão fazer com que elas se desenvolvam, com que elas aprendam. Sabe quando a família chega na porta da sala e fala, professora, ele aprendeu tanto com você aqui na escola, ele é outra criança, isso é tão satisfatório. E por quê? Porque a criança estava envolvida em boas atividades. Boas atividades trazem atenção, concentração por mais tempo. O MPEI também vai ajudar você a planejar atividades que organizam a rotina para o dia ser mais tranquilo. Você não precisa ter um dia agitado, criança chorando, sem saber o que fazer, criança correndo pela sala. Isso não precisa acontecer. Você pode sim organizar uma rotina saudável, uma rotina que vai trazer benefício para as crianças e para você também, porque ninguém merece, né, ficar um dia, uma tarde, uma manhã agitada, sem saber o que fazer, com as crianças, né, às vezes entrando em conflitos, em situações que depois vai gerar problema para você com a família, se machucam, né, porque quando a criança não tem rotina, elas ficam muito agitadas, elas precisam de um norte, elas precisam de uma organização. Então, o MPEI vai te ajudar com a rotina também, uma rotina organizada. E, principalmente, você vai ter mais segurança para dar aula. Segurança mesmo, sabe? De entrar na sala, conseguir colocar as crianças, né, fazer uma boa roda, cantar uma música, e eles participarem da atividade, eles entenderem a comanda, né, aquilo que você está explicando, elas estarem envolvidas. Você ter uma sala com identidade das crianças, que tem a produção delas. Isso tudo vai gerar em você segurança. Você vai ter segurança para falar com a criança. Você vai ter segurança para falar com os pais, com a coordenadora pedagógica, quando ela perguntar para você, mas por que você vai fazer essa atividade? Você sabe por que você está fazendo essa atividade. Porque o MPEI traz todo esse conhecimento para você.
Então, a segurança vai te trazer muita tranquilidade, vai te trazer paz, né? Então, é muito importante que você esteja, né, segura para dar aula. E o que o MPay oferece, né? A formação do MPay na Hotmart, na plataforma da Hotmart. Então, esse curso ele é gravado. É uma formação que está lá completa, né? Então, tem tudo que necessita para o planejamento tem no MPay. Então, você vai ter acesso a essa formação e vai falar de planejamento dos bebês, das crianças bem pequenas, como organizar o espaço, quais materiais selecionar, como fazer o planejamento. Então, tudo isso está nessa formação e você tem acesso de 7 dias, né? Você tem segurança, né, de 7 dias para experimentar esse curso, essa formação. E na Hotmart é uma plataforma segura para você adquirir. Agora eu vou falar para você do bônus que tem no MPay, né? Tem o drive de atividades, é um drive, né? É um drive pedagógico. E lá você tem acesso às atividades do MPay. São planejamentos prontos, mas são planejamentos que não são folhinhas. São planejamentos de acordo com a BNCC, são planejamentos bem estruturados, pensados para cada grupo etário, com atividades interessantes que envolvem as crianças. E assim, o Drive toda semana tem atividade nova, então você sempre vai ter novidade. Você pode renovar o planejamento, estruturar, organizar o planejamento, né, com as atividades que você deseja. Tem também a tabela inteligente, que é uma tabela de aliás, tem vários modelos, né? A tabela inteligente de semanário, de rotina, de planejamento, para você organizar o seu planejamento, para você ele ser autoral, você organizar o seu planejamento de acordo com a necessidade das crianças. Se você não quiser usar os modelos prontos, você pode utilizar a tabela inteligente. Tem os roteiros de avaliação também para te ajudar a registrar, a olhar para o desenvolvimento da criança em cada atividade. Então, todos os planejamentos ao final tem um roteiro de avaliação. Temos também a comunidade no Facebook para compartilhar as práticas. Temos também um grupo no WhatsApp, né, para avisar sobre as aulas, sobre as dúvidas, né, e informar também as lives que nós temos. E 2 encontros fechados mensais durante um ano. Então, durante um ano, você vai estar comigo 2 vezes no mês. Nós vamos nos encontrar, né, um grupo fechado, encontro online, fechado. E nesse encontro você vai poder me falar suas dúvidas, você vai poder me dizer o que você precisa, como eu posso te ajudar, o que está dando certo, o que não está dando certo. E também trocar com outras professoras, né? Então, o MPay já tem professoras que estão utilizando, participando, e aí essa comunidade só vai crescendo. Então, os encontros vão te ajudar muito, porque eu vou te segurar pela mão e levar pelo ano letivo. E isso faz toda a diferença, porque é um acompanhamento de perto. Não é só uma formação que você adquire, assiste as aulas e pronto. Não, o MPay, ele é vivo, né? Nós vamos estar sempre em contato. E tem o certificado de conclusão, de um certificado de 40 horas. Assim que você finaliza as aulas do MPay lá na plataforma da Hotmart, você recebe este certificado de conclusão do curso. Então, só retomando aqui, você vai ter acesso por um ano da tabela inteligente, então tá lá no Drive pedagógico, os roteiros de avaliação, todo o planejamento tem um roteiro de avaliação, e o Drive pedagógico. E mais uma vez, quero falar que o Drive pedagógico ele tem planejamentos prontos, com centenas de atividades. Se você somar todas as atividades de cada planejamento, vão dar centenas de atividades. Então, estão organizadas em projetos, sequências, né, separado, para bebês, para crianças bem pequenas, crianças pequenas e todos alinhados à BNCC. Então, assim, vamos ver os valores, né? É tudo isso, você tem a formação, você tem todos esses bônus, e aí vamos ver o valor, qual é o valor que você dá também para a sua formação, né? Para o seu aprendizado. Se eu fosse aqui colocar valor em cada uma das ferramentas e da formação do MPay, a tabela inteligente seria R$ 47,00, o roteiro de avaliação também R$ 47,00, o drive pedagógico R$ 97,00, lembrando que esse drive é atualizado sempre tem planejamento novo. A comunidade e o grupo fechado, né, R$ 397,00. Então, a formação, né, o curso, o certificado e todos esses bônus que eu trago aqui para vocês teriam um valor total de R$ 588,00. Então, esse é o valor do MPay
por toda a dedicação, trabalho, conhecimento aqui compartilhado. Mas essa não é a intenção do Prosa Pedagógica, nunca foi a minha intenção de fazer uma formação que não esteja acessível do professor. Então, eu penso muito na sala de aula, quero muito contribuir com a educação de qualidade, né, na educação infantil. Então, nós pensamos sempre em tornar o MPEI algo acessível, que você pode adquirir, que você pode ter aí o MPEI, né, ao seu alcance. Então, nós estamos dando um bônus de R$390. É um bônus que vai facilitar muito, né, com relação ao pagamento. Então, o preço do MPEI muda a partir desse bônus. Então, ele custa R$ 197 à vista e esse é o valor dele. Você pode fazer em 10 vezes de R$ 22,96. Gente, não é o preço de uma pizza, não é o preço de um lanche. Então, assim, é um valor super acessível. E você vai ter uma formação de qualidade sobre planejamento. Você vai ter acesso a ferramentas que vão te ajudar a planejar. Então, você vai deixar de ficar estressada, cansada, desmotivada por não saber o que fazer com as crianças. Ou sem inspiração, porque sempre tem planejamentos novos. Então, você vai poder ver ali possibilidades, novas possibilidades de atividades para realizar. E tudo isso por apenas R$ 197 à vista ou em 10 vezes de R$ 22,96. É muito acessível, é um investimento que você faz na sua carreira. Então, vem ser aluna do MPEI, né? Acesse o link vai estar aqui disponível para você. Vem fazer parte do MPEI, eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai aprender e que essa insegurança vai deixar de existir, ou essa rotina monótona com as crianças, sem saber o que fazer, ou realizando sempre as mesmas atividades. Você vai ter possibilidades de fazer atividades que realmente prendam a atenção das crianças, que te dá segurança para dar aula e que elas vão se desenvolver. Você vai se destacar na sala de aula também, porque você vai realizar um bom trabalho. Então, eu espero você no MPEI, vem fazer parte desse grupo. Nós estamos iniciando já os encontros e eu espero encontrar você lá, tá bom? Vou ficar muito feliz com a sua participação e você não vai se arrepender em fazer esse investimento na sua formação e na sua carreira como professora. E se você tiver alguma dúvida sobre o MPEI, se teve algo que não ficou claro para você sobre essa formação, sobre os bônus que você vai ter acesso, em algum lugar aqui dessa página tem um botão do WhatsApp para você acessar. Então, basta você clicar, a nossa equipe está à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas. Eu fico por aqui, um abraço e espero você no MPEI.